Meu nome é Renato Gomes, eu estou no 8º semestre do curso de Produção em Mídia Audiovisual aqui da Unisc e eu sou o diretor e um dos cinegrafistas do Vida de Artista. E eu vim aqui para contar para vocês, no programa Laboratório, como foi um pouco da produção desse trabalho. O programa Vida de Artista conta a história de 5 artistas daqui da região. A gente optou por não pegar alguém de uma arte tão conhecida, ou pegar de uma arte conhecida, mas não tão lado A dentro dessa própria arte. Por exemplo, a gente pegou uma fotógrafa, mas a gente pegou uma fotógrafa de família, uma fotógrafa de criança. Música, só que a gente não pegou um músico especificamente, a gente pegou um produtor musical e músico, entendeu? E claro, dá uma visibilidade pra galera que produz essas artes ou que está envolvida nesse meio artístico. No próximo bloco, você acompanha na íntegra o 2º episódio do Vida de Artista, que é sobre fotografia. E eu volto logo em seguida para contar mais alguns detalhes da produção. O melhor trabalho do mundo, sabe? Porque eu nunca vou fotografar um momento triste. Trabalhar 24 horas seguidas, vou trabalhar, se eu tiver um dia que eu não tiver trabalho, eu vou inventar alguma coisa. Eu acho que é isso que me move o tempo inteiro, sabe? Saber que eu, de alguma maneira, eu travei o tempo deles ali, sabe? É um túnel do tempo, assim, que eles podem conseguir reviver nas fotos o que hoje eles não podem mais, sabe? Então acho que é isso que me motiva bem bastante. Não me vejo fazendo outra coisa, não vejo. Já trabalhei de tudo, assim, na área da fotografia, de casamento, formatura, mas há uns 3 anos, mais ou menos, eu achei o meu foco principal, a minha paixão, o que faz eu brilhar os olhos, assim, que é a fotografia infantil e de fazer parte de momentos junto com a família inteira, assim. Eu não sou aquela fotógrafa que, eu sempre sonhei ser fotógrafa, essas coisas assim. Não, foi o meu primeiro emprego, foi num laboratório de fotografia aqui da cidade e eu nem sabia nada sobre foto, não sabia nada sobre revelação, não sabia nada, não tinha assim curiosidade, gostava de fotografar, mas não era uma paixão, um vício, nada assim. Eu brinco que eu comecei de trás pra frente fotografando, que eu comecei a ver como era a foto pronta, as fotos impressas, o processo de impressão, desde o negativo, eu peguei essa fase do filme também. E depois de 3 anos trabalhando no laboratório que eu peguei uma câmera e decidi, não, vou fotografar. Mas eu tenho uma irmã, que ela é mais nova que eu, a gente tem 15 anos de diferença, então ela foi praticamente uma filha pra mim. E foi por causa dela, assim, que eu comecei a ficar viciada no mundo infantil, assim, de tudo que ela fazia eu achava incrível, tudo que ela descobria eu achava incrível. Então, do meu noivo eu ganhei a minha primeira câmera e aí ele me foi incentivando, assim, ele trouxe ela e disse, vai, testa, e eu tinha ela de cobaia. Então, tudo que eu pensava criar ou fazer, eu testava com ela. E por mais que a foto não ficasse boa, era o momento dela e era lindo, era a história dela pra nós. Isso começou a pesar muito forte pra mim, a história dela, a história dela, a história dela. Então foi isso que me levou a fotografar diretamente as famílias.
Eu já trabalhei também em estúdios fotográficos, né? Onde acontecia exatamente isso. Era um evento, a pessoa ir tirar foto. Ela tinha que se arrumar as crianças, arrumar a família para ir até um local que não tinha nada a ver com ela e fotografar. E eu fiquei um pouco traumatizada, assim, porque eu não via sentido, sabe? Eu via aquilo só como realmente uma coisa... é só uma foto. Aí começou a surgir a fotografia lifestyle, que eles chamam, que é pra tu, no caso, é dentro de casa, é na casa delas, é do jeito delas, é com a roupa delas, eu não levo praticamente nada, é no berço, na cama, e isso começou a dar muito certo. Tem 2 fotógrafos em especial que eu amo, assim, que eu vejo e penso, um dia eu quero fazer isso, que são 2 brasileiros. Um é o Daniel Freitas e o outro é o Renato de Paula, que os 2 fazem a fotografia documental de família, né? Que eles acompanham uma família durante 24 horas. Então eles não se intrometem no que está acontecendo na casa, mas eles fotografam tudo do que está, da luz que está, da maneira que está. Então eu acho aquilo incrível e quem sabe um dia eu também consigo. Mas fotógrafo de casamento, eu tenho como referência para mim o Ney Bernardes, que é daqui do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro que eu fiz o workshop, e eu sempre brinco que eu sou a fotógrafa antes do Ney e depois do Ney. A maneira que ele te faz enxergar a luz, sabe? Não independente se é casamento, formatura, criança, o que seja, enxergar a luz, fotografia a luz. Então, não importa o que tu tá fotografando, tu precisa ver a luz. E eu acho que, então, qualquer coisa que ele posta ou que ele fala, eu sigo, assim, sabe? Então, acho que é bem bacana. Te torna exatamente a fotógrafa da família, né? Então, que eles vão te contratar independente de quanto você cobra, de quanto eu cobro, de o que eu vou entregar. Eles querem que eu esteja lá com eles. E como já estão bastante tempo fotografando, agora acho que o mais velho que eu tenho, acho que ele tá com 5 anos. E esses dias mesmo ele esteve aqui para buscar o álbum de aniversário dele de 5 anos. Eu acompanho eles desde a gestação da mãe. E então é esse vínculo, sabe? Ele já sabe quem eu sou. Eu chego, ele já sabe que é a Tia Cate da foto, ou simplesmente a Tia Cate, já não é mais a fotógrafa, sabe? E eu faço muito acompanhamento dos bebês, eu faço foto todos os meses, então eu tô todo mês, pelo menos um dia, eu tô na casa dessas pessoas. Os primeiros meses é aquela, né, conversa, a gente se conhece, chega no 4º, 5º mês, já tô lá, já tem chimarrão, acaba a sessão e a gente já fica conversando, e isso que é o mais legal, acho que é o que eu mais procuro, assim, e que as pessoas me procuram também é por indicação, por esse motivo, sabe, que além de foto, é o contato que eu tenho com a pessoa de troca, de conversa, não só o resultado final. Eu trabalho há 8 anos, então, já, com foto. Mas, no ano passado, acho que foi em outubro do ano passado, aconteceu uma coisa... Foi ruim e, ao mesmo tempo, foi muito boa. Eu faço um acompanhamento, né, dos bebês. E teve uma família que eu acompanho ainda, e o menino estava com 4 meses. E aí a gente fez um ensaio num dia de tardezinha, que o pai e a mãe podiam. Fiz as fotos, a mãe e o pai, eles eram muito ciumentos, assim. Se a mãe fazia uma foto, o pai tinha que ter a mesma foto, essas coisas assim. E quando eu cheguei, a mãe tava tomando banho e o pai já tava pronto. Eu disse, olha, vamos fazer umas fotos escondidas. Depois ela não vai saber, vai ficar brava. Falei brincando assim, vamos fazer umas fotos já que tá pronto. Aí eu fui com o pai nos fundos da casa deles, que eles tinham uma horta, assim. Fiz umas fotos deles brincando, faceiro. Aí depois ela chegou e disse, eu vi vocês fazendo foto escondida e tal. Isso foi na sexta-feira. E aí, na terça-feira, o pai faleceu. Do nada.
Do nada, ele tava dirigindo o carro, passou mal e morreu. E aí, o que ficou? Sabe? A última coisa que eles têm é as fotos que eu fiz dele com o filho dele. Feliz, brincando. E aquilo foi tão pesado, tão pesado. Eu cheguei no velório e ela disse assim, Kati, tu tem noção do que foi isso? Ela disse, tu tem noção de que o que tu fez por nós na sexta-feira é o que vai ficar? A gente vai lembrar disso aqui pra sempre. Foi a última vez que a gente fotografou ele, que ele tirou foto, que ele tava brincando com o filho. E aí eles me pediram, claro, fotos pra botar no túmulo, fotos pra botar no jornal. Foi muito ruim de editar essas fotos, ela não viu, ela não sabia, não tinha visto as fotos ainda. E agora a gente continua fazendo as fotos. E no mês passado, o que ela fez? Ela juntou toda a família e ela fez uma foto com todo mundo. Sabe aquelas fotos antigas que eu tava falando antes, com os paradinhos na frente? E ela disse, Kátia, eu nunca imaginei que foto teria tanta importância na nossa família como tá tendo, sabe? Então, de outubro pra cá, eu acho que eu fotografo completamente diferente. Porque é ruim pensar assim, mas eu fotografo cada ensaio pensando que pode ser que seja a última foto, entendeu? Então, eu vou dar tudo de mim, eu vou fazer com que eles se sintam mais felizes possíveis nesse dia, porque pode ser que seja a última foto. E aqui eu tenho meu bebê, que é o que me vende, assim, que eu consigo mostrar o que eu realmente acredito, o que eu quero que as mães, a partir dessas fotos, elas consigam imaginar que o filho delas também pode, sabe? Eu tenho essa foto aqui, que ela foi até premiada no ano passado, e quando eles me mandaram feedback de por que ela tinha sido, foi por causa das cores. O olho com o fundo e as bolhas, que remetia bastante à infância e mais por causa da técnica também, né, de luz e tudo mais. Mas olha, te dizer que pra mim importa mais o momento do que a foto tá perfeita, sabe? E aqui é mais ou menos o que eu tô falando pra vocês de foto em casa, sabe? Isso aqui é na cama dos pais, isso aqui é a roupa que ele acordou, essa é a Lili, que pra sempre, sabe... Pode ser que daqui a pouco ela também não esteja mais, sabe? Mas eles vão poder contar pra ele pra sempre que a Lili era a companheira dele na cama, sabe? Esse é o Arthur, gordinho, também é no quarto dele. Daqui a pouco pode ser que esse papel de parede não exista mais, sabe? Então é isso que... Esse é a gestante, eu também fotografo, mas é mais crianças, ó. Também aqui, ó, fazendo as arterices dele. Olha as avós de coisa bonita. E aqui, ó, é isso aqui pra mim, sabe? É criança, ela tá feliz, ela é espontânea, ela tá brincando. E olha esse sorriso, sabe? Não tem como ficar triste fotografando. A arte pra mim, eu acho que ela tá em todas as coisas. Não precisa ser quadro, não precisa ser um filme, não precisa, eu acho que se tu abrir a janela, tu olhar pra fora, tu vê um céu azul, tu vê o dia, pra mim isso é uma arte. Então, meu pai é músico, pra mim a música é arte, ela tem o poder de mudar o humor das pessoas, tem o poder de mudar a visão das pessoas sobre qualquer coisa. Eu sou muito apaixonada pelo sol, então eu acho que pra mim o sol é a maior arte que tem, sabe? Essa luz que ele traz, tu abrir a janela e sentir calor, o calor é arte, eu acho que tudo, sabe? Tudo que a gente fizer, tudo que a gente olhar, tudo que a gente tocar, de alguma maneira é uma arte, sabe? Esse móvel aqui alguém fez, então isso aqui é arte de alguém, sabe? Então,
Acho que quando a gente fala de arte, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as pinturas famosas, são o cinema, sabe? Essas coisas assim. Eu acho que não. Eu sou muito simples, eu sou da simplicidade, sabe? Das coisas pequenas. Então eu acho que se tu começar a enxergar tudo de um jeito mais bonito e enxergar a arte nessas coisas mais bonitas, mais pequenas, tudo vai ficar tudo lindo. Mas na fotografia em si, eu acho que a principal arte é tu congelar, sabe? É exatamente tudo isso que eu falei. É tu ter o poder de congelar o momento, uma história, e aquilo vai ficar para sempre. Não, pra mim é uma arte absurda, assim, é o poder que tem, sabe? Mas eu acredito que arte em si não tenha arte é isso. Arte pra mim é tudo, assim, tudo. Você acabou de assistir o segundo episódio do Vida de Artista. Depois do intervalo, eu volto para contar alguns detalhes da produção. O programa Vida de Artista foi produzido para a disciplina de Produção e Direção de Programas para a Televisão 2, no ano de 2017, no primeiro semestre. Para manter uma estrutura narrativa na história, a gente tinha quase que um roteiro para as perguntas relacionadas à arte e à vida da pessoa que a gente estava entrevistando no momento. No caso, a gente perguntava como começou naquela arte, se intentava desde criança aquilo, e o que estava fazendo no momento, e projetos futuros, mas no meio de cada episódio sempre surgia algo que meio que desviava a entrevista e depois a gente voltava para o que era. Por exemplo, nesse episódio da Catiele, ela comentou da parente dela que ela foi incentivada a tirar fotografias porque ela adorava tirar fotos dessa parente dela. E também contou histórias de famílias que têm história com ela já por ela ser fotógrafa de família desde da gestação da mãe até o meio da infância da criança, sabe? Então, tem o norte para a entrevista, mas a gente meio que deixava ela seguir o fluxo. Eu acho que apesar da foto ser tratada só como registro às vezes, claro, não é só arte, mas também não é só registro, eu acredito num equilíbrio, né? Então, mas ela focava também num lado meio artístico, tanto é que ela ganhou prêmios por fotografias de infantis que ela ganhou um prêmio, por exemplo, por causa das cores de uma fotografia que tem os olhos da criança no mesmo tom de uma piscina, no mesmo tom das bolhas de sabão que estão ali, então seguia um viés artístico, mas também a ideia de registrar, porque às vezes ela não montava um cenário para tirar aquela foto, ela pegava a criança com a roupa que acordou na cama desarrumada como ela acordou, sabe? Porque ela acredita também que o registro é uma forma de arte. Porque no futuro aquela criança vai ver, por exemplo, aquela foto e, por exemplo, ela estava com um cachorro que era da família na época, e no futuro ela vai ver e aquele cachorro não existe mais, então ela vai lembrar de tudo aquilo e vai trazer muitas sensações para ela. E a arte não deixa de ser isso também, né? Trazer sensações às pessoas. Na produção do Vida de Artista, a rotina ela era bem definida, digamos. Era um dia de gravação, um dia de pós, de como eu tinha que entregar, no caso, para a cadeira eu tinha que entregar um episódio a cada semana, então, digamos, gravava na quarta, editava no final de semana e entregava na segunda. Era toda semana assim, só deu mais trabalho no episódio 4, que é o do Guto, porque tem mais de um local de entrevista. Aí foram 2 dias de gravação, mas também era sempre bem definido, cada um tinha sua função, então a gente sempre ia lá, gravava umas 2 horas, depois editava e deu. Foi bem simples, na verdade. Bom, no episódio 2, no caso, da Catiele, a gente pensou... Claro, a gente estava seguindo
uma estrutura fotográfica, digamos, que em todos os episódios. Mas não sei se teve um lado meio especial por ser de fotografia, ou pelo cenário dela ser repleto de fotos, ou no caso a gente filmou um ensaio dela, então a locação era bonita, foi lá no Oktober, e tava tudo arrumado para tirar foto, então meio que contribuiu pro episódio. Mas a gente sempre tinha aquela ideia de pegar o máximo de takes possível, de insert para, sei lá, mostrar o lugar bem e variação também, não pegar take muito igual, essas coisas a gente sempre se preocupou. Na questão da correção de cor também, a gente mudou bastante as cores, se for ver em relação à bruta, mas a gente tentou deixar parelho e o lance de multicâmera também, como aqui. Como a gente pensou numa estética bem documental, todos os áudios ambientes eles são de câmera, a gente só gravou áudio na entrevista. E câmera na mão só a gente não usou, a gente usou só tripé e Steadicam, mais tripé ainda e slider também um pouco. Mas a ideia era fazer esteticamente bonito ali, não sei, eu particularmente não gosto muito de câmera na mão, mas nada contra quem gosta. É uma estética, para documentário fica bem legal. Mas foi isso, assim, bem simples mesmo. Bem quadradinho e funcionou. Receitinha de bolo. Eu lembro que teve uma coisa interessante no episódio 2, não só uma, mas uma que me marcou bastante, foi a história daquele pai que faleceu. Isso foi na sexta-feira. E aí, na terça-feira, o pai faleceu. Do nada. Do nada, ele tava dirigindo o carro, passou mal e morreu. E aí, o que ficou? Sabe? A última coisa que eles têm é as fotos que eu fiz dele com o filho dele. E eu lembro que eu fiquei... Eu quase chorei na entrevista, daí eu quase chorei na pós-edição, e depois na apresentação na sala, que eu me lembro, eu chorei mesmo, porque quando ela começou a falar de registro e tudo isso, eu parei para pensar que eu não tenho tantas fotos de família quanto eu gostaria, por exemplo. Eu não tenho tanto registro assim quanto eu gostaria. E várias coisas me fez pensar, por exemplo, o que vale? Vale mais um registro? Vale mais ter aproveitado o momento, sabe? É punk de pensar isso. Mas no momento até foi meio engraçado lá, porque o local da entrevista era o escritório dela. E não era um lugar, era um quartinho no apartamento dela, de uns 2x2, 2,5x2,5. E tava 2 câmeras. Eu num cantinho ali, espremido do lado de uma câmera. Ela estava tomando mais da metade do quarto ali, com a mesa dela para gerar a fotografia. O Victor estava entrevistando atrás da outra câmera, quase sentado num armário. E o Robson estava gravando o áudio de fora do quarto. Ele só estava com um braço dentro do quarto, com a vara do boom. E eu me segurando para não chorar, e eu quase chutei tripé, e eu quase caí no meio da sala, assim, foi engraçado, foi tragicômico. Bem tragicômico. Esse foi o programa Laboratório com o Vida de Artista, episódio 2. Espero que vocês tenham gostado e não percam a próxima edição. Laboratório, um programa que mostra o que os alunos do curso de comunicação da Unisc produzem. Documentários, curtas de ficção, reportagens, videoclipes e programas de TV. Laboratório é na Unisc TV. O audiovisual em destaque, experimentação, erros e acertos, tudo isso e muito mais no Laboratório. Comédia, drama, terror, suspense. Laboratório. Histórias reais, histórias inventadas. Laboratório. Pré-produção, produção, pós-produção. Laboratório. Produção, edição, finalização. Laboratório. Isso é laboratório. E laboratório é na Unisc TV. Tchau. Só um tchauzinho. Tchau.